Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aí da nossa série. E como eu sempre digo, programação só se aprende programando. Pois é, chegou na hora de a gente fazer mais uma listinha com alguns exercícios para vocês praticarem. E eu vou propor a mesma coisa que eu propus da outra vez, ok? Então qual é a ideia? Nós vamos ter uma lista com 4 exercícios. Destes 4, um eu vou resolver, que é o exercício 3. E por que esse exercício? Eu vou usá-lo como exemplo para discutir algumas questões sobre solução, né? Você pode começar pelo exercício 1, que é mais tranquilo, ele é bem parecido com aquilo que eu fiz no vídeo anterior, se você está seguindo aqui a nossa série. Depois tem um segundo exercício que acrescenta um detalhe a mais, para a gente se lembrar ali de operadores lógicos, né? E esse aqui tem um pouco mais de itens dentro dele, por isso eu escolhi trabalhar com ele como um exemplo, tá bom? De novo, eu recomendo que você tente, pelo menos, resolver antes de olhar a sequência aqui do vídeo que a gente vai fazer, tá bom? Então eu vou resolver, como eu falei, o exercício 3 dessa segunda lista, e a solução de todos os exercícios estarão disponíveis dentro do material. Então você pode acessar depois, caso tenha alguma dúvida, você pode escrever para mim, mandar um e-mail, ok? Se você tem aula comigo presencial, a gente se encontra na sala de aula, pode trazer dúvidas também. E é isso. Então, se você pretende resolver o exercício antes, eu acho bem melhor. Vou dar uma pausa aqui nesse momento, tenta resolver exercício 1 e 2, se você quiser primeiro, tá? Depois aqui o exercício 3 eu vou trazer a solução agora na sequência. Então, o que a gente costuma fazer aqui? Falar para o VS Code, né? Então, já estou aqui dentro do VS Code. Vou pegar aqui o nosso enunciado, tá bem? Como eu gosto sempre de fazer. Então, como eu disse, eu vou resolver com vocês o exercício 3. Os demais ficam aí para vocês resolverem. Claro que eu vou colocar depois a solução para vocês. Vocês podem daí comparar, ver como é que vocês resolveram e tudo, né? Vamos lá. O que o enunciado pede para a gente fazer aqui? Ó? Ler a partir do teclado 3 comprimentos de lados de um triângulo, ok? Então, o triângulo tem 3 lados, a gente vai ler esses 3 lados. O enunciado fala que você pode trabalhar com valores inteiros aqui, tá? E a partir dessa leitura, você vai determinar o tipo de triângulo de acordo com os seguintes critérios. Então, nós temos 3, na verdade 4 critérios aqui, né, para considerar. O primeiro é se um lado for maior que a soma dos outros dois, isso não forma um triângulo. E isso tem que ser testado para cada lado. Eu fiz aqui a fórmula para um lado, certo? Mas o mesmo vale para os outros lados. Ou seja, se o lado B for maior que a soma dos outros dois, se o lado C for maior que a soma dos outros dois. Tá? Essa é a primeira questão para a gente avaliar. Depois, se eles formam um triângulo, então nós vamos validar para ver que tipo de triângulo ele forma. Temos aqui o equilátero, o isósceles e o escaleno. Equilátero, quando todos os lados são iguais, isósceles, se tem pelo menos 2 iguais, e escaleno, se forem todos diferentes. Então vamos lá. Vamos começar criando a nossa classe, o main, e a gente vai definir aqui, já que eu vou ler do teclado, nós vamos ler aqui usando o scanner. Vamos criar aqui o nosso scanner. Vamos chamá-lo aqui de teclado. New scanner. E vamos ler a partir do system.in. Vamos lá no final aqui, já vou deixar ele fechado para não me esquecer, lembrando que eu posso fechá-lo assim que eu não precisar mais, então eu poderia fechar logo depois da entrada de dados, mas vou deixar ele aqui no final para a gente não se preocupar com ele agora.
nós vamos ter que ler, então, três lados do triângulo. O enunciado, por uma questão de facilidade aqui, chama de A, B e C, para fazer as comparações. Para nós, dentro do código, fica muito ruim chamar de ABC por uma questão de identidade, ou seja, para que essas variáveis servem. Então, eu não vou fazer isso dentro do código, vou chamar de lado 1, lado 2 e lado 3, ok? Então, a primeira coisa é fazer a entrada de dados. Vamos lá, vamos pedir aqui para o meu usuário digitar informe o lado, o valor do lado 1, vou colocar assim, do triângulo. Ok? E aí eu vou fazer essa mesma solicitação mais duas vezes. Eu vou copiar aqui para me ajudar. Lado 2, lado 3. Vou fazer a leitura de cada um deles aqui, então, ao lado 1. Vai usar o meu scanner, next int. Vou repetir isso aqui para o lado 2. E vou repetir isso aqui para o lado 3. Pronto, essa é a nossa entrada de dados. Pronto, está feita a primeira partezinha aqui, que é ler os três lados. A segunda questão, então, é descobrir se, de fato ou não, isso aqui forma um triângulo. Eu poderia fazer aqui um teste. Lembra que eu tenho que comparar um lado com os outros dois. Então, eu vou ter que fazer, no fundo, três testes. O lado 1 comparado com os outros dois, o lado 2 comparado com os outros dois e o lado 3 comparado com os outros dois. Então, eu não vou fazer três ifs, porque no fundo é um teste único que a gente vai fazer, certo? E eu vou fazer uma outra coisa aqui, eu poderia escrever isso tudo dentro do if aqui. Tudo que eu vou escrever, eu posso escrever a condição, mas vai ficar longa essa condição, e eu acho que não vai ficar muito clara para vocês visualizarem a estrutura. Então eu vou quebrar isso fazendo uma variável do tipo lógica, né, do tipo boolean, para verificar se os lados formam um triângulo. Triângulo. Como eu sei se elas formam um triângulo? Bom, a regra diz que eu não posso ter nenhum lado maior que os outros dois. Portanto, ele tem que ser menor ou igual. Então, eu diria que o lado 1 tem que ser menor ou igual o lado 2 mais o lado 3. Essa é a primeira partezinha aqui da nossa condição. Se o lado 1 for menor que a soma dos outros dois. E aí eu posso testar aqui o seguinte, if forma um triângulo, e aí então eu vou testar todo o conteúdo aqui. Quais são as possibilidades quando forma um triângulo? Ou eu poderia também testar, tem várias maneiras de escrever esse código, tá, pessoal? Poderia colocar aqui, ó, não forma um triângulo, e aí se não forma um triângulo, a regra é o lado 1 maior que a soma dos outros dois. É uma outra possibilidade de a gente testar. Obviamente, aí aqui, ó, if não forma um triângulo. Então, o que eu faço se eles não formam um triângulo? Posso colocar uma mensagem dizendo não formam um triângulo, certo? Vamos fazer um primeiro teste aqui para ver se a gente está no caminho certo. Ó, vou pedir então para ele fazer aqui a compilação e a execução. E eu vou fazer com que o primeiro lado seja então maior que a soma dos outros dois. Então, vou colocar um valor bem fácil para a gente entender. Ó, 10, 2 e 2. Não formam um triângulo. Por quê? Porque o primeiro é maior que a soma dos outros dois. Ok? Só que isso não é só para um dos lados. Eu tenho que testar, como o enunciado fala, ó, para cada lado vale a mesma regra. Então, eu tenho que aplicar de novo a mesma regra. A pergunta agora é, eu tenho que depois ligar esses dois. Vou colocar aqui, ó, se o lado 2 for maior que o lado 1 mais o lado 3.
Essas duas condições, elas são ou, não é e. Eu não preciso que o lado 1 seja maior que os outros dois e o lado 2 seja maior que os outros dois. Não, não. Eu preciso apenas que um desses casos seja verdadeiro e aí não forma triângulo. Então, aqui a gente vai ligar com ou, né? E a mesma coisa, eu vou fazer aqui mais uma vez, caso agora o lado 3 seja maior que o lado 1 mais o lado 2. Ok? Então, se alguma dessas condições der verdadeiro, não forma um triângulo. Né? Agora, e se formarem um triângulo? E se formarem um triângulo? Bom, se formarem um triângulo, eu vou precisar verificar o tipo de triângulo que eu vou ter. Esse primeiro if aqui, caso ele tenha sido verdadeiro, né? Caso ele tenha dado resultado verdadeiro, eu não vou testar o triângulo, porque senão ficaria esquisito. Quer ver? Ó, vamos colocar o seguinte. Quando que ele é um triângulo equilátero? Quando todos os lados são iguais. Significa o seguinte. O lado 1 é igual ao lado 2, essa é a primeira parte. Eu não posso fazer isso aqui, tá, pessoal? A gente vai continuar assim igual ao lado 3. Isso não funciona. Por quê? Eu preciso primeiro resolver uma parte, que é lado 1 é igual ao lado 2. Vou até colocar entre parênteses, não precisaria, mas eu vou colocar para ficar mais claro, tá? Ó, se esses dois forem iguais, mas não basta o primeiro ser igual ao segundo, eu preciso que também ele seja igual ao terceiro. Ou por transitividade, que o segundo seja igual ao terceiro. E aí, nesse caso, é o E. O primeiro tem que ser igual ao segundo, e aí eu posso colocar aqui, ó, o segundo igual ao terceiro. Pronto. Aí, nesse caso, ele é um triângulo equilátero. Então, vamos colocar uma mensagem de texto aqui. Triângulo equilátero. Agora, continuando o nosso raciocínio, qual é a outra opção que eu tenho aqui? Ó? Se tiver algum lado igual, não precisam ser todos. Primeiro igual ao segundo, ou segundo igual ao terceiro, ou, né? Basta que apenas dois deles sejam iguais e ele vai ser isósceles. Então, vamos fazer um outro teste aqui embaixo. Qual é o próximo teste agora, então? Se o lado 1 for igual ao lado 2, vamos colocar parênteses para deixar mais claro, ou se o lado 2 for igual ao lado 3, isso também é válido, certo? Ou se o lado 1 for igual ao terceiro. Então, se houver qualquer igualdade, a gente listou todas as possibilidades aqui, né? Então, a gente vai dizer que nós temos um triângulo isósceles. Opa. Agora, olha só o que poderia acontecer no nosso código. Vamos pedir para rodar esse cara aqui. Informe o primeiro lado. Então, vamos fazer com que o primeiro valor seja 1 e ele vai ser igual ao valor 2 e vai ser igual ao valor 3. Olha o que ele está falando. O triângulo é equilátero e o triângulo é isósceles, mas isso não é possível. Ou ele é uma coisa, ou ele é outra. Ele não tem como ser os dois ao mesmo tempo. E por que isso está acontecendo? Porque nós fizemos com que ele fizesse os testes todos de maneira isolada. Então, ele fez esse teste, independente do resultado, ele faz o próximo, independente do resultado, ele faz o próximo.
fato é que se ele for equilátero, ele não será isósceles. Então eu preciso fazer com que esses caminhos sejam exclusivos. Então aqui eu deveria colocar um else e colocar esse próximo if aqui, ó, dentro do else. Então o que acontece? Ele só vai fazer esse teste de isósceles caso o primeiro teste não tenha dado correto, entende? Eu não deveria fazer o segundo teste se o primeiro deu verdadeiro. E da mesma maneira, eu posso pensar o seguinte: não faz sentido ele fazer um teste de tipo de triângulo, sendo que ele nem forma um triângulo. Porque se eu digitar a seguinte entrada de dados, ó, vamos colocar aqui, ó, 10, como nós fizemos o primeiro teste, 2 e 2. Não é um triângulo, é um triângulo isósceles. Ó, peraí, ou é ou não é, né? Então, o que está acontecendo de novo? Nós temos aqui um if que está desconectado dos outros. Ou seja, lembra daquela discussão dos caminhos, né? Eu vou por um caminho, vou por outro caminho. Então, se não é triângulo, eu não posso fazer esse teste. Então, nesse caso, eu vou colocar um else aqui e vou jogar todo esse outro bloco aqui dentro desse else. O que significa? Significa que ele só vai testar se é um triângulo caso ele não tenha dado verdadeiro no primeiro teste. Então, agora, com essa estrutura aqui, vamos testar os valores que a gente acabou de testar. Ó, 10, 2 e 2. Não é triângulo, fim de história. Ou seja, já que ele deu verdadeiro no primeiro teste, ele não vai fazer o restante. Tá? Agora, se formar um triângulo, vamos rodar aqui de novo. 2, 2 e 2. Só equilátero. Né? Então, agora não temos aquele problema acontecendo mais. Mas não cobrindo todos os casos, né? Falta um ainda, que é o escaleno. E aí o escaleno é interessante porque o próprio enunciado fala caso contrário, ou seja, se nenhum dos dois deu certo, se não é equilátero e não é isósceles, já é escaleno. Eu não preciso testar para ver se todos os lados são diferentes. Por quê? Se eles não são todos iguais e não tem nenhum parzinho igual, então, logicamente, todos são diferentes. Eu não preciso fazer um novo teste. Basta, no último if aqui, mais interno, simplesmente colocar triângulo escaleno. Né? Então, ele só vai dar essa mensagem se todos os demais deram falso. Vamos fazer aqui um último teste. Vamos fazer agora um todo igual, equilátero. Vamos fazer um com uma repetição, isósceles, e vamos fazer um com tudo diferente, que é o escaleno. Né? Então, cobrimos todos os casos que são pedidos aí no enunciado, tá certo? E vai ficar aí para você. Lembrando que essa não é a única solução. Lembrando que a gente poderia pensar em outras possibilidades. Por exemplo, ao invés de falar um não triângulo, eu posso começar com o triângulo. E aí, nesse caso, o else teria essa mensagem. E todo o conteúdo aqui do if estaria onde? Estaria dentro do if do triângulo. A gente inverteria aqui os casos, tá? E poderíamos pensar talvez em outras ideias. Mas fica aí esse como uma possível solução para discutir. Depois você pode dar uma olhada nas outras soluções que eu vou deixar aqui para você. Queria lembrar duas coisas importantes, então. Quando você está fazendo um encadeamento de ifs, ou se você está aprendendo a fazer ifs separados, leve em consideração o seguinte: o que você está avaliando, né, nos diversos ifs talvez que você está testando. As informações estão relacionadas, no nosso caso é tudo sobre lado, né? Testo diversas vezes os lados. Ou são coisas completamente diferentes. O lado do triângulo e a área do círculo.
já que a gente está falando de figura geométrica, né? Outro falando de idade da pessoa e distância percorrida. Se as informações não estão relacionadas, é uma grande chance de você ter que fazer ifs separados, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Agora, se a informação é a mesma, então tudo relacionado com lado, está tudo relacionado com idade, está tudo relacionado com a mesma informação, a ideia muito provavelmente vai te levar a fazer uma sequência encadeada ligada, então, portanto, através de else, que é sempre o caso contrário da última coisa que a gente testou, tá bom? Eu espero que tenha contribuído aí com o aprendizado de vocês. Não deixe de fazer a lista teste, porque a programação a gente só aprende programando. A gente se vê no próximo vídeo.